que vai ser a derivada covariante, a derivada para mim vai ser a derivada, então não tem aqui, dmif1, né? Então não teríamos isso aqui, teríamos esses dois campos aqui agrupados assim, φ1 e φ2, e aí a gente estaria definindo esse objeto aqui, dmif1, φ2. Então vai ter derivada usual, mais i, constante de acoplamento, tem um só gerador, simetria é SO2. SO2 tem um único gerador, que é 0, 1, menos 1, 0. Gerador de SO2, né? Então nós temos mais IG, campo vetorial, aqui, a matriz, né? Geradora, 0, 1, menos 1, 0, e a planta vai. Então, nossa derivada covariante seria dmi, né? Vai ser dmif1 mais ig aí dmif2 dmif1 menos ig então seria esse aqui, né? Na verdade é isso aqui que eu estou pensando, né? Então é gerador de carga, só para colocar. Isso que é importante agora é que meu campo, né? E, claro, se isso aqui agora é uma simetria local, então além dessa transformação, delta φ1 igual a beta φ2. Delta φ2 igual a menos beta φ1. Agora eu tenho simetria local, eu tenho um novo campo no sistema, eu tenho um amigo, então eu tenho o local delta I, que é dmi beta. Então, de novo, meu sistema estabiliza um certo grau de state. Qual é o grau de state do meu sistema? Então, vou categorizar, transformar a configuração. Por exemplo, φ1 igual a V, φ2 igual a 0. Para efeito da descrição da energia do sistema, isso aqui, tudo para poder minimizar, entender para onde o sistema vai estabilizar, eu quero só o potencial de Higgs, porque a gente sabe que essa parte aqui ela vai ser toda zero, porque ou ela vai depender de derivada, ou ela vai depender de campos de gauge. O campos de gauge não pode mudar. Tem que ser zero na configuração de ground state, para o depender de ser 1. Então, aquela parte lá, você, mesmo colocando a derivada covariante, ela não vai mudar a energia do sistema. A energia está toda no setor de escalar. Então, eu olho direto para o potencial de Higgs, quando eu tenho que minimizar, esqueço todo o resto, vou direto para o potencial de Higgs. Minimizei. E aí achei essa configuração de estado fundamental. Aí agora, vou fazer um exercício, vou fazer a minha tarefinha de sempre. Eu vou perturbar o meu sistema em torno daquele estado fundamental. E aí eu vou ganhar um delta φ1, que é 0. Eu vou perturbar em torno daquela configuração. Uma variação daquela configuração vai ser delta φ2 igual a 0. E o delta φ1 vai ser, então, delta φ2 é 0. Delta φ1 é 0. E esse aqui é menos θ φ1. Menos θ. Só que agora, esse cara aqui não é constante. Então isso aqui não é mais uma configuração com comprimento de onda infinito. Isso aqui depende de peças de peixe. Então isso aqui é uma função da posição, das coordenadas do espaço-tempo. Então isso aqui é uma coisa local, e aqui é V. Então eu já não posso mais dizer que eu tenho uma configuração com comprimento de onda infinito, porque dependência em Tx dessa configuração vai estar nessa função, que é a função que é o parâmetro da transformação. Como isso aqui é uma transformação local, eu vou gerar uma configuração que não é mais assim. Vou gerar uma configuração que pode depender do espaço-tempo. Então, essa configuração aqui seria o Bóson de Boltzmann. É o Bóson de Boltzmann. Mas lembre-se que agora eu tenho uma simetria. A simetria do meu sistema está me dizendo que, ao perturbar em torno do vácuo, eu também gero essa configuração.
Se na configuração de mínima energia o meu campo de gauge era nulo, a configuração de gauge era nula, em torno do vácuo eu tenho essa configuração. Tem uma perturbação que é totalmente em cima da parte longitudinal do campo. A parte transversal do campo, ela não vê a simetria, ela não vê a perturbação, mas eu gero uma perturbação longitudinal. Então, o meu campo, né, a minha transformação, então, o meu longo campo, a linha ali, ele vai ser o AMI na configuração de ground state, que é zero. Na configuração de ground state só sobrevive esse, mais o delta Mi. Então, vai aparecer para mim aqui o devido delta. Então, o que significa a simetria? A simetria significa que essa configuração que é gerada a partir do vácuo, ela não é independente dessa. Essa configuração está sabendo dessa. Então, quem é essa configuração aqui na verdade? Essa configuração aqui nada mais é do que essa configuração que eu gerei, né, em delta. Esse objeto delta aqui, que é a mesma desse sinal, ele é 1 sobre V, Mi delta F2. Então, nós observamos aqui essa configuração, que na verdade eu pensaria ser independente, essa configuração nada mais é do que a parte longitudinal do campo vetorial. Então, quando eu faço a perturbação, quando nós fazemos a perturbação, nós geramos uma configuração de campo de gauge, nada mais é do que o gradiente dessa perturbação. Então, esse objeto, que seria o bóson de Goldstone, ele, na verdade, ele não se localiza mais como um campo independente no sistema. Ele é absorvido por uma parte longitudinal do meu campo de gauge. Então, quando eu perturbo o sistema com a simetria local, aquela flutuação que ia se propagando longitudinalmente, que é o campo de gauge, ela, na verdade, ela absorve essa configuração. Quer dizer, aquela perturbação do meu sistema, que ia ser o bóson de Goldstone, ele não é mais o bóson de Goldstone, ele simplesmente é a parte, ele se confunde com a parte longitudinal, é como se uma onda pegasse a outra. Então, o campo de gauge, ele absorve a ondinha que esse campo aqui estaria propagando e incorpora ela, dando ao campo de gauge uma parte longitudinal. Então, se agora você tem uma perturbação em que o teu campo de gauge adquire uma parte longitudinal, então significa que você tem o teu AMI, né? Ele já tem a parte transversal dele, a simetria de gauge não mexe, mas ele ganha uma parte longitudinal que é o devido delta F2. Isso aqui é quem seria o Goldstone. Então, o bóson de Goldstone, ele aparece como sendo agora dando, né, como propagando a parte longitudinal do meu campo de gauge. E o AMI tem parte transversa? O AMI, então, o AMI já tem a simetria, quando eu perturbo em torno do vácuo, o meu campo de gauge, a perturbação de gauge que eu gero, é puramente longitudinal. Ela é puramente longitudinal e ela é exatamente o gradiente, quer dizer, o longitudinal dela, ela vira longitudinal às custas da perturbação que o bóson de Goldstone iria ser sozinho. Então, sem o campo de Goldstone, esse cara iria para frente como um comprimento de onda infinito. Com o bóson de Goldstone, agora com a simetria local, esse cara aqui, na verdade, ele se localiza e ele vira a parte longitudinal do campo de gauge. Então, é claro, um campo de gauge com parte longitudinal é 3 graus de liberdade. Então, a simetria de ponta E, se você tem um campo vetorial, ele tem parte longitudinal, ele necessariamente tem uma massa. Então, o mecanismo de Higgs é isso aí, né? A discussão física, o resto é fazer contínuo, né? Levar o traço, mas o mecanismo de Higgs está nisso. E a simetria que é determinante, porque é a simetria que relaciona essas duas configurações. Se não houvesse essa simetria, essa configuração aqui não teria nada a ver com essa configuração. Mas o fato de ter a simetria, essas duas configurações são correlacionadas. E aí, esse campo aqui, quando ele desenvolve a parte longitudinal dele,
ele faz isso absorvendo completamente a propagação daquele que seria o bóson de Bose. Muitas vezes na literatura vocês veem falar eu acho que tem um pouco pseudo-bóson de Bose, mas não é bem pseudo-bóson de Bose, é uma outra coisa. Às vezes é mal traduzido do português. Em inglês é o que seriam os bósons de Bose. Os que seriam o bóson de Bose. O pseudo-bóson de Bose é uma outra coisa que foi elaborada por Weinberg, conexão com simetria de bobagem. Então, vamos colocar assim, a essência do fato, né, está no fato que em assimetria, se é global ou local. Então, se a simetria é global, o bóson de Goldstone ele tem característica física, ele não é uma partícula fictícia. Mas se a simetria é local, o bóson de Goldstone ele não tem característica física. Ele simplesmente, quem tem a característica física é o campo vetorial que se torna massivo. Tá? Então, o bóson de numa simetria local, o bóson de Goldstone ele pode desempenhar um papel físico interessante. Então, é o caso, por exemplo, em muitos sistemas da matéria condensada, a quebra da simetria gravitacional, ela gera bósons de Goldstone que são identificados exatamente com aquelas perturbações que a gente chama de fônons. Então, em muitos sistemas físicos, os fônons, eles podem ser uma exemplificação do bóson de Goldstone que se formou num sistema em que você tem uma quebra na simetria gravitacional, quebra local. Né? Se a quebra for local, no supercondutor, não. No supercondutor a gente tem uma quebra local e aí justamente esse bóson de Goldstone que vai dar a massa para o fônon, para fazer o efeito mais. O que você ia falar? Esferas medianas aqui. Fala aí. Você falou que se a gente for aprender a gravidade, a massa vai ser diferenciada. Isso. Por que mesmo? Porque pela simetria de Poincaré, qualquer campo vetorial de massa nula, não sei se você lembra do curso, né? Se você olhar um campo de massa nula, então, como é que você vai pegar um quadro vetor representativo dele? Alguma coisa assim, sei lá, alfa, 0, 0, alfa, ou menos alfa, que é o vetor representativo de um objeto de massa nula. O que é a simetria de Poincaré faz? Ela mostra que as representações associadas a um certo momento, elas são aquilo que se chama o grupo pequeno, little group daquele momento. Né? Então, se você tiver uma representação de massa zero, o little group que vai estar associado aqui vai ser um SO2. Então, na verdade, é um SO2. Então, você com essa simetria SO2 que só tem um gerador, você só consegue gerar dois estados de helicidade. Tá? Agora, se você tiver um objeto de massa não nula, então você tem alfa, 0, 0, 0, então o little grupo disso aqui é um SO3, tem uma simetria SO3. E aí a simetria SO3 é a simetria que vai te dar o spin 1. Ela vai te dar o spin 1 e 3 graus de liberdade. Você está na representação 1 de SO3, ela tem 3 graus de liberdade, que ela vai estar associada com a massa. Certo? Então isso aí é efeito da simetria. É o positivo. É o positivo. Esqueci mesmo. Bom, tá legal a discussão? Tá? Então, tá claro para você como é que aparece o bóson de Goldstone e como é que ele desaparece também. Então, se a simetria, agora, eu perguntar a vocês, se eu estiver falando de uma supersimetria local, como é que eu poderia me virar? Então, vamos lembrar da supersimetria. O que é a supersimetria? Variação do campo escalar. Ela é o parâmetro fermiônico global da transformação e o campo fermiônico. Isso aqui me dá um escalar. Aquilo que vai ser a variação do meu campo fermiônico é o parâmetro fermiônico vezes o campo escalar. O parâmetro é o espinor. Então, a transformação ela tem que ter uma carga espinorial. A transformação de supersimetria ela tem que ser algo positivo. Parâmetro e a carga. Formando, isso aqui é um espinor, porém isso aqui é um escalar. Então, isso aqui é a minha transformação de supersimetria. A minha carga, então, é um espinor. Se a minha carga é um espinor, pelo teorema de Leibniz, nós sabemos o que é a carga. A carga é a integral da componente zero da corrente. Então, se essa carga tem um índice espinorial, a componente zero da corrente também tem que ter um índice espinorial. Então, a corrente, isso aqui é a componente zero. Então,
uma quadra recorrente com índice espinorreal. Tá? Vem tudo assim, automaticamente. Tá? Vem tudo do parâmetro. Então, o parâmetro me diz que a carga é espinorreal. A carga sendo espinorreal significa que a componente zero da corrente é espinorreal. Mas isso aqui simplesmente é a componente zero. Então, com covariância, eu tenho uma corrente J-mi, mas ela tem que guardar esse espinorreal. Então, a minha corrente de supersimetria ela é uma corrente vetorial espinorreal. Então, se a supersimetria é local, ela tem que ter um campo de gauge. Como é que é o acoplamento campo-corrente? Campo, ele absorve exatamente a corrente. É o J-mi é mi. Então, o meu campo de gauge da supersimetria, ele tem que ter o índice mi inicial. Então, o campo de gauge da supersimetria... Oi? Está associado à corrente. Então, a interação de gauge é J-mi é mi. Então, o campo de gauge ele tem sempre o mesmo número de quânticos que a corrente. Então, eu sei que a minha supersimetria local, ela vai ter um campo de gauge que vai ser, então vai ser isso aqui, delta do que mi alfa vai ser o dmi epsilon alfa, né? Assim que é a transformação de gauge, infinitesimal. Então, o que está acontecendo agora na supersimetria? Quem é esse parâmetro epsilon alfa? Ele é o φ, né? Ele é um delta psi alfa sobre φ. Então, sem o que eu vejo, vou esperar nada. Então, sem nenhum mistério, de novo, o que vai acontecer com o bóson de Goldstone, o fermo de Goldstone? A quebra da supersimetria, ela geraria o fermo de Goldstone. Mas o que aconteceu com o fermo de Goldstone? Ele se incorporou como uma parte longitudinal desse fermo, que é o fermo de gauge da supersimetria, que a gente chama de gravitino. Então, ele tem spin 3 meios, porque ele tem índice 1 aqui, spin 1 aqui, spin meio aqui, ele é um objeto de spin 3 meios. Então, esse objeto de spin 3 meios está fazendo o papel do campo de gauge, ele agora ganhou uma parte longitudinal. Se ele ganhou como vetor, ele só tem parte transversa, ele agora ganhou uma parte longitudinal. Então, isso vai ter massa. É isso o objeto. Porque aqui tem spin 1 e aqui tem spin meio. Então, o spin dele é 3 meios. Então, esse objeto é puramente transverso. Então, não tem mistério. Qualquer que seja a simetria, você é capaz de fazer essa análise. Você tem que ver se a simetria primeiro é local ou global. Então, se ela é global, tudo termina ali. Você faz a análise do vácuo, perturba o vácuo, vê o que aparece como flutuação em torno do vácuo, você determinou todo o teu setor de Goldstone dentro dele. E se agora você tem simetria local, você tem que ver como é que esses bósons, qual é a relação entre esses bósons de Goldstone e o setor de gauge, os campos de gauge. Porque isso, quem diz é a simetria. Quem está dizendo isso para você é a simetria. Então, você consegue sempre saber qual vai ser o destino das suas partículas de Goldstone. Nesse caso, eles são férmions de Goldstone. Então, esses férmions de Goldstone, que se chama de literatura Goldstein, eles são então absorvidos como parte longitudinal daquilo que vai ser o gravitino em si. Certo? Vou deixar um exercício para vocês, só fazer um exemplo sobre isso numa situação um pouquinho diferente. Pensar, vamos pegar um exemplo, vamos pegar um modelo mais complicadinho aí, com várias simetrias, vamos pegar um modelo assim, vamos pegar uma transformação de modelo de KNA. Simetria S2, um modelo S2 quadrado. Como se você estivesse trabalhando com uma situação desse tipo. Então, tem duas simetrias S2, vamos associar. Então, vamos botar nessa simetria S2. Eu tenho que chamar esse número quântico de I. Um outro S2. Vou chamar de Y. Tem
tem esse S3. Tá? Então tem esse conjunto de simetria aí. Não sei se essas simetrias sejam todas globais. Tá? Então você vai ficar com uma tarefinha para vocês. Vamos pegar então agora os setores escalares. Vamos pegar para a gente olhar a simetria, tem que olhar o setor escalar. Vamos dizer que eu pego onde a gente pega dois setores de escalares. Vamos dizer que eu pegue. Vamos assim. Vamos pegar então um setor de escalares. Tem esse aqui, então esse setor de escalar aqui, que ele vai ter, ele vai ser número quântico meio, então ele é um dublete dessa simetria, meio, ele é singlete dessa simetria, e é um triplete dessa simetria. Então ele é dublete do primeiro SO2, esse setor de escalares aqui. Ele é um dublete do primeiro SO2, é um singlete, não tem esse número quântico desse SO2, e é um triplete desse SO3. E vamos pegar um outro setor de escalares, vamos pegar escalares aqui, também, tudo escalar. A gente já sabe, para quebrar a simetria, não adianta pegar campo fermiônico com campo espírito, porque se quebrar, quebra Lorentz também, né? Então a gente está supondo que a gente está falando do modelo padrão sem violação da simetria de Lorentz. Então, vamos dizer que a gente esteja pegando só campos escalares para poder fazer a quebra da simetria. Então vamos dizer que esse campo aqui seja um triplete dessa simetria. Ele é o triplete desse SO2. Então, a representação adjunta desse SO2. Vamos dizer que ele seja o dublete dessa simetria, mas que seja um singlete. Não tem número quântico para simetria SO3, então não tem a cor. Então tem alguns escalares que têm um número quântico de cor, e esses escalares aqui são esse número quântico. Vamos dizer que a gente tem essa possibilidade. Tá? Então vamos dizer o seguinte, esse φ aqui, ele vai estar, vamos dizer que esse número quântico da primeira simetria, né? Então vamos chamar esse índice I aqui, que é igual a, vamos chamar o número quântico da primeira simetria de I igual a 1, então ele vai ter um número quântico φ. Ele é um dublete dessa simetria e é um triplete dessa simetria. Então, essa simetria aqui não tem, vamos dizer, ele tem um número quântico I e A. Então, o I é o dublete de SO2 e o A é o triplete de SO3. Esse campo aqui, então o campo aqui, ele é um triplete de SO3. Chamado de minúsculo. Essa simetria aqui, alfa, esse meio aqui, vamos dizer que esse índice alfa seja o dublete de SO2 e, então, a gente vai ter esse índice I, então, é o triplete de SO2 e alfa é o triplete do outro SO2. SO2. Esse aqui é o dublete do SO2, certo? Vamos ver essa situação. Vamos olhar, então vamos
construir o potencial de Higgs? Fala. Isão e Izinho, já que é o mesmo Fala. não devia ser igual? Oi? Isão e Izinho? Isão. Izinho. É porque eu estou usando triplete, então eu estou pegando esse grande vai de 1 a 3, e o Izinho vai de 1 a 2. Mas é o mesmo grupo, quântico, é a mesma categoria de física, é o mesmo grupo quântico. Tá? Então vamos lá, vamos construir o potencial de Higgs. A gente sabe que o potencial de Higgs tem que ser quadrático e quântico. A normalizabilidade pede que ele seja invariante, invariante sobre esse simetria. Então, um dublete de SO2 e um triplete de SO3, nada me impede de fazer algo desse tipo. Eu posso pegar, botar aqui um parâmetro chamado de alfa, vou chamar de psi, vou chamar de psi1, parâmetro, φ, Dagger, então é óbvio que esse Dagger φ, ele é invariante de SO2. Se eu fizer uma transformação de SO2, a transformação de SO2, quando eu vou olhar aquele φ, ele vai ter dois tipos de transformação. A transformação de SO2 dele vai ser φ' igual a um Rφ, ou seja, φ' I, tá? Vai ser RIJ, FJ. Essa transformação mexe só no número quântico de SO2. Esse R é uma transformação de SO2, então R dá R com a identidade. Ele não mexe no número quântico A. Se eu agora fizer uma transformação de SO3 em cima dele, eu vou ter φ' IA, vai ser um SAB, φ e B. Então, essa transformação mexe só na componente B, e essa transformação aqui é uma transformação de SO3, então S com a identidade. Então, é claro que eu estou até omitindo os índices, né? Mas é claro que esse objeto aqui ele é invariante sob essa transformação, separadamente sob essa transformação. Então, aquilo ali realmente é um singlete de SO2 e é um singlete de SO3. Tá? Então, o primeiro termo que a gente pode colocar, que esse limite, é esse aqui. De novo, né? Vou pegar os termos que são parados. Eu posso pegar esse termo que dá aqui. Posso pegar aqui C2, e aí vou ter um termo que vai ser. Eu tenho um triplete de SO2, tá? E tenho um singlete, um duplete do outro SO2. Tá? Então aqui vamos ter o seguinte cuidado. Então, meu campo aqui, eu estou dizendo que eu estou chamando ele de I grande é o singlete de SO2. Então, por exemplo, fininha I. E ele é um singlete do outro SO2, que é o que eu estou chamando de índice alfa. Então, esse campo tem índice de alfa, né? Então, a transformação de SO2 dele, ele está no triplete de SO2. Então, a transformação vai ser uma matriz R, vai ser uma matriz T, QJ, alfa. Quem é essa matriz T? Essa é uma matriz T que está na representação tridimensional de SO2. Representação tridimensional de SO2, que é a representação junta de SO2. Então eu sei exatamente quem é esse gerador. Esse gerador aqui, vai ser exponencial de I, os parâmetros da transformação, ômega A, ômega então se quer chamar de ômega A, e aqui não vão ser os geradores sigma A sobre 2, vão ser chama de quantificantes, ômega I, G. E aí a gente sabe que os GIs são o elemento JK, menos I, epsilon e JK. Então, essa aqui é a representação 3 de SO2, que é a representação que a gente chama de junta. Então, de novo, essas matrizes aqui são matrizes unitárias, né? 3 por 3. Desculpa, quem é o GI de JK? É o epsilon, é o bastante do valor do SO2. Então, eu posso colocar esse termo aqui também sem problema. Então, eu tenho isso aqui. Dagger. Então, esse objeto aqui é invariante de SO2. Ou invariante dos dois SO2. Seja para representação triplete, seja para representação singlete, para representação duplete. Então, e agora eu não posso misturar φ com Qi, porque eu não tenho número quântico suficiente. Se eu pegasse alguma coisa do tipo φ Dagger aqui, isso aqui não é um escalar de SO2, porque eu estaria misturando o duplete com o triplete. O φ, do ponto de vista do primeiro SO2, isso aqui é um duplete. Isso aqui é meio, representação meio.
E do ponto de vista do primeiro SO2, o que é um singlete? Ele está no triplete, perdão, no triplete. Triplete é um do meio, dá meio, 3 meios. Eu não consigo formar um escalar de SO2. Então, não tem como misturar. Então, em termos, vamos dizer assim, em termos quadráticos, isso é o mais geral que eu posso colocar no potencial de Higgs. Agora eu tenho que procurar os termos quadrados. Então, é claro, a primeira coisa que a gente vai ver que é óbvio são esses termos ao quadrado. Então, eu posso colocar aqui um Φ3, Φ ao quadrado. Então, isso aqui já é invariante de SO2, SO2, SO3, isso aqui está garantido. Vou colocar aqui o Φ4, Φ aqui. Mas agora, nada me impede de colocar aqui, nesse potencial, esse termo aqui, ó. Φ aqui. Esse cara sozinho é invariante. E esse cara sozinho também é invariante. Então eu tenho um potencial que eu posso colocar agora, uma mistura das duas famílias. No termo quartil, eu consigo colocar essa mistura. No termo quadrático não, porque fico aqui eu não consigo formar escalar. Mas esse cara aqui é um escalar de SO2, SO2, SO3, e esse cara aqui é um escalar de SO2, SO2, SO3. Então esse é o potencial de Higgs mais geral que eu posso escrever com esses dois campos escalares e essas simetrias. Então, a análise que teria que ser feita agora seria claramente esses Q3, Q4 e 5, eles estão os acoplamentos quádricos. Então, esses Q3, Q4 e 5 devem ser parâmetros positivos. A questão é saber, para quebrar essa simetria, é preciso, né, que, claro, se o Ψ1 for negativo e o Ψ2 for negativo, se esses parâmetros forem negativos, eu consigo quebrar a simetria. A pergunta é, será que a gente consegue estudar? A primeira pergunta que a gente poderia fazer aqui é estudar, né, o espaço de parâmetros estudar o espaço geral de parâmetros para que ocorra. Vou botar aqui. Vou botar essa e essa aqui. Quebra espontânea de simetria. Espontânea de simetria. Vamos botar essa sigla aí. Então, eu quero estudar todas as possíveis regiões de parâmetro que vão me dar quebra espontânea de simetria. Então, eu posso ter aqui um negativo, dois positivos, ou vice-versa. Tem que procurar, deve ter alguma relação entre Q1, Q1 e Q2, e um pode ser positivo, o outro negativo, mas quanto pode ser para que tenha quebra espontânea de simetria? É uma questão, vamos dizer assim, uma questão nesse momento aí, é uma questão de cálculo, né, de análise, não é? Análise da R2, R3, né? Tem duas variáveis, eu tenho um potencial que depende, né? Então isso aqui é como se fosse um ρ ao quadrado, isso aqui é um sigma ao quadrado, então isso aqui é um ρ ao quarto, sigma ao quarto e ρ ao quadrado vezes sigma ao quadrado, certo? Oi? Calcular isso. Isso, calcular esse, ó, as condições para que você possa ter massa e mínimo, claro, e ver como é que você acertar o seu. Certamente, se tudo for positivo, o mínimo é tudo igual a zero. Então não tem quebra de simetria. É preciso que eu tenha alguma coisa negativa desse lado aqui e desse lado aqui para poder garantir, né, que o potencial desce e sobe, né? Então não tem como. Se todos os parâmetros forem positivos, a situação de mínima energia que dá aqui igual a zero, que dá aqui igual a zero. Esse ano é a matriz dos derivados. Então a posição que vocês deveriam ser máximo de um ponto de célula, né? Quando você tem uma função de margem de encadeado. Bom, o primeiro ponto da tarefa é esse. Oi? Eu sei que o bom para fazer isso é o Maple, né? O Maple faz todos essas meninas, botou os menininhos da formação científica aí para fazer os potenciais de ele usava o Maple, cara. E minimizado estava o potencial manual, sabe? Usando o Maple, isso é fácil. 2.
que eu estou colocando isso? Que como no caso do mecanismo na S21, o ground state, né, do Salam da Schreiber, ele mantém a simetria U1. Ele quebra S2, quebra o U1, mas ele tem aquela simetria combinada, né, do I3 com o gerador, com a hipercarga, para manter uma simetria residual, que é a simetria eletromagnética. Então aqui vocês têm essas configurações, tem esses dois campos, essas três simetrias, né? Então provavelmente, um vácuo que tenha, quebrado SO3, dificilmente ele vai ter simetria residual, mas de repente eu posso combinar geradores de SO2 com SO2 e ter uma simetria residual. Eu poderia, quem sabe, ter no final do tudo, ganhar um 1 vezes SO3 ou um SO2 vezes SO3. De repente eu posso quebrar esse SO2, eu estou quebrando 2 SO2, na verdade eu estou quebrando 6 geradores, mas na verdade quebrando esses 6 geradores eu posso ter 3 combinações que sejam respeitadas. Então pode sobrar um SO2 residual. Eu queria que vocês considerassem essas possibilidades aí. Possibilidade de como organizar, como mexer, escolher o vácuo adequadamente para ter algum tipo de simetria residual, para não sair quebrando tudo, dá tudo quebrado. De repente não. Às vezes, e geralmente, a gente precisa sempre ter simetrias residuais. No caso da grande unificação, a gente quer quebrar SO5. Mas a gente quer quebrar SO5, mantendo no final de tudo SO3 e SO2. Eu quero quebrar a simetria grande unificada para ficar com o modelo padrão. Aqui, por exemplo, eu posso quebrar o modelo, quebro o modelo padrão para ficar com SO3 e 1. Salam da Schreiber, ele quebra SO2, quebra 1, mas a gente termina os dias com SO3 de 2 vezes 1 eletromagnético. Então o SO3 não é quebrado e sobra um residual. Eu queria que vocês mexessem um pouquinho para desenvolver um pouquinho essa habilidade de controlar esse simetria. Mas aí a gente aplica a transformação da simetria do exponente inicial, não tem um jeito mais geral de olhar. Não tem essa expressão. É um pouquinho de teoria de grupo que vale a pena essa expressão, tá? Mas é por aí. A primeira coisa a fazer é verificar como é que a transformação tudo quebra. Aí você vai ter que olhar a álgebra do gerador, e aí você tem que fazer uma manipulaçãozinha de teoria de grupo. Eu acho que vocês sabem fazer. É álgebra de Lie. Álgebra de Lie de SO2. Tá? Então, agora voltando a tudo isso aí do desvio que eu encontrei para poder discutir a tua questão. Então, mais ou menos, a lição que fica disso tudo para nós, né, é que a simetria ela é forte o suficiente para ela dar uma... Não é trivial, não é óbvio que você diga, beleza, eu tenho uma simetria, a simetria é do lagrangiano, o estado fundamental não respeita a simetria, mas então, por isso, eu necessariamente vou encontrar excitações de massa nula. Vou encontrar esse sistema, ele vai apresentar partículas de massa nula. Isso é um caso, é uma coisa não trivial, porque você está olhando só para as invariâncias e você já está fazendo uma afirmação que está no espectro, sem precisar fazer qualquer cálculo de propagador, sem precisar tirar menos funções de Lie para ver que você tem um polo de massa zero. Claro que você fazendo isso, você vai confirmar a existência de polos de massa zero. A menos sem calcular os propagadores, você já tem ideia de que você já pode ter uma certa a presença de um certo tipo de partículas. Certo? Legal? Então, eu acho que a simetria ela é forte para a gente poder dizer essas coisas. Agora, depois, claro, a tarefa que a gente tem é fazer o que a gente está fazendo, perturbar e perturbar, e levar para trás, fazer tudo, somar tempo, para poder estudar o espectro. Mas eu já sei, nesse caso aí, eu já sei duas coisas, né? Bom, antes da gente fazer os cálculos, aí, só para a gente finalizar essa discussão, Oi, Paty, tudo bem? Não, tá fazendo um dia. Pode ver você não tá? Fala aí. Vou fazer uma meditação. Obrigado. Achei que o cara fala para dizer que varia tudo, né? Não,
duas coisas, mas ela não tem compromisso com uma física, um princípio físico. Você pode até usar um princípio físico em cima da simetria, mas ela vai princípio físico, você não diria, a simetria, ela está estabelecendo o seguinte, ela está dizendo que tem um certo tipo de número quântico que é conservado. Isso para você, que eu quiser, a conservação de um número quântico não é um princípio físico para você, não? A conservação do número quântico é um princípio físico, mas a simetria eu acho que ela é mais do que isso. E ela disse, vamos dizer, quando em termos de capital, o que você pagou, você tem que gerar o teu pagamento, né? Pagou, recebeu. A tua lagrangiana tem que ser invariante sobre qualquer simetria que você colocar. Se a simetria está levando um número quântico, uma carga conservada, está levando um número quântico, está levando a conservação de tensões de energia em movimento, está levando, o que ela está levando, ela está levando. Mas, digamos, mas a essência, ela não está preocupada com o vetor de point. Ela está preocupada que você esteja uma invariância, você pagou tudo que você gastou. Assim, então, e nesse caso, quando aparece, os outros casos são casos meio clássicos. E ela vai levando coisas. Assim, ela foi lá naquele vácuo, viu aquela situação do vácuo e levou, e sobre ela está tudo legal. Você pagou outras contas. Agora, o que vai dar de física, você não está puxando um princípio físico. Assim que ainda todo, sabe assim, para dar aquela física. Eu digo que você pagou outras contas. Você pagou outras contas, não tem problema. Agora, você diz, bom, eu estou usando um princípio físico, assim, certo, ou da partícula, assim, que é para levar. Não é essa. Ela não está preocupada com isso. Isso me parece o que eu estou entendendo como uma filosofia pragmática. Né? Pagou a conta, tem variante, pode seguir em frente, não tem problema. O que vai dar, deu. Porque você está com as contas pagas. Assim, não sei se isso é um pouco. Quem também não entendeu. Não, eu entendi o que você está falando. Eu vejo assim. Eu até hoje entendi, eu repeti isso já umas 12 vezes, pelo menos, entendeu? Assim, eu entendo que tem argumento. Não entendo que a força disso é muito grande. Essa é a questão. Eu acho que a consequência da simetria é muito forte. Né? Isso vai botar a base do universo. Você pode ter uma coisa assim, uma vírgula, não é uma vírgula. É toda uma coisa. Não, eu acho que antes disso, né, você tem uma coisa mais forte ainda, que é, se você tem a simetria e o teu sistema resolve se estabilizar numa configuração que não respeita aquela simetria, né, que é o caso da quebra espontânea, então você com isso já está antevendo que o teu sistema vai poder apresentar modos de vibração que vão corresponder a excitações que têm energia nula ou frequência nula no limite de comprimento de onda que tem de infinito. Então, você sabe que o teu sistema, quando ele escolhe a situação de mínima energia dele, ele já está antevendo um futuro, ele já está antevendo alguns dados, alguns resultados, que é, por exemplo, a presença de modos de frequência nula, né, com um comprimento de onda que tende a zero. Então, quer dizer, o teu sistema não vai apresentar um gap de energia. Isso é um dado forte. Então, antes, né, de você que vai gerar massa ou não, e é por isso que talvez esse sistema que tem essas. Aí, quando isso, esse sistema está numa situação em que a interação, esse sistema tem uma interação de longo alcance. Uma interação pode ser de curto alcance. Se você agora introduz, quando você agora acopla, então você tem o seu sistema com uma certa simetria. Se você agora acopla esse teu sistema a campos de rede, então isso é uma outra situação. Você agora vai ter esse sistema, ele vai estar interagindo com algum tipo de campo que te dá interação de longo alcance. E aí, a pergunta que você faz, esse modo, quando o sistema então estabiliza, ele encontra a situação dele, que é a situação
já sabe de antemão que ele vai poder apresentar essas flutuações de longo alcance, que são esses bósons de bolsa. A questão é como isso vai se relacionar com esse campo que faz a interação de longo alcance para você. Então eu acho que é um resultado bastante forte, né? No sentido de que tem algum princípio aí atrás disso. A gente não está, assim, em nenhum momento fazendo cálculo, não depende de modelo. Tá? Esse é um resultado que independe do modelo que você tem, do lagrangiano que você tem. Esse é um resultado que depende apenas de quê? Da simetria de Lorentz, da covariância relativística, depende do fato de que o teu sistema, ao ser quantizado, ele vai ter sempre excitações que correspondam a partículas físicas com funções de onda com norma ao quadrado positiva. Então, com esse mínimo, né, de premissas, você já sabe que essas excitações de longo alcance vão desaparecer quando o teu sistema estabilizar. Quando ele estabiliza numa situação de energia, né, que não respeita aquela simetria, ele automaticamente corta, né, ele blinda todas as flutuações de longo alcance que ele tem. Então, quer dizer, isso aí é um resultado, e isso depende do modelo especial que você está, do modelo particular que você está colocando. Então, eu acho que isso é um princípio forte, né? Não é um princípio, né? Não é um princípio de dualidade da partícula, não é um princípio de constância da velocidade da luz, mas você está diante de uma situação muito geral em que você consegue relacionar a configuração de equilíbrio de um teu sistema com a existência de certos, você consegue controlar os modos, né, de excitação desse sistema a partir da configuração do equilíbrio dele. Eu acho que isso é um resultado de longo alcance. Por isso que isso pode, inclusive, gerar massa. Porque quando você diz que o teu sistema estabilizou e você blindou essas flutuações de longo alcance, no fundo você gerou massa. Então, eu acho que o mecanismo ele é forte nesse sentido. Eu acho que tem um princípio importante aí por trás, que qual é o princípio? É relacionar simetria com espectro. Relacionar simetria com espectro. Acho que esse princípio é mais forte do que simplesmente a implementação de Wigner da simetria. Quando você diz que o hamiltoniano é invariante, né, tem uma simetria contínua, você então sabe que você tem estrutura de multiplete, mas isso é uma característica cinemática do teu sistema. Isso é uma coisa que você não está levando em conta as interações. Agora, se você leva em conta as interações, e aí teu sistema estabiliza, e você sabe que você corta, né, amputa, o teu sistema naturalmente amputa todas as flutuações de longo alcance, isso é uma consequência muito forte desse simetria. Eu acho que tem alguma coisa de muito básico disso aí, eu acho que é fundamental. É universal, independe do Lagrange. A única coisa que você sabe é que tem que ser campo escalar, porque senão você quebra a invariância relativista. Mas não precisa ser um escalar elementar. Pode ser qualquer coisa que não quebre a simetria de Lorentz. Pode ser uma coisa composta, um escalar composto. Aí a questão é, exemplo de escalar composto é mais complicado de você construir. Mas você, em princípio, independente disso, você sabe que basta que seja invariante de Lorentz. Eu acho que esse aqui é o conceito. Eu contra-argumento um pouco nessa direção. Não é simplesmente assim, um resultado utilitariasta que eu vou fazer e vou aproveitar e um simples mecanismo que eu vou introduzir. É um mecanismo, sim, mas é um mecanismo que tem uma profundidade muito grande, porque ele é um mecanismo que não depende do modelo. É um mecanismo que depende só de princípios fundamentais, né, da teoria de campos, da teoria quântica de campos, a covariância de Lorentz, a existência de um espaço de Hilbert positivo definido para os estados não partículas. São todos argumentos que você acredita que você precisa levar em conta para construir a teoria de simetria, né, para construir a teoria de campos consistentes. Acho que essa a percepção que a gente... Porque eu também critico muito essa maneira que está, assim, geralmente, você pegar certos livros, tipo, livros mais pragmáticos, o cara pega o lagrangiano, pega o potencial, minimiza, shifta o campo, joga, faz um monte de algebrismo simples, né? Leva polinômios, faz uma algebrazinha de polinômios de quarto grau, e aí ele mostra que você tem massa nula, tem massa. Mas aí isso aí é muito específico do modelo que você está construindo. Você pode
conceito de simetria e o conceito de que é o estado fundamental do teu sistema. E aí tudo isso sai. Agora, claro, você pega o Lagrangiano em particular e você vai verificar explicitamente que isso acontece. Mas eu acho que o mecanismo é muito mais profundo nesse sentido. Eu acho que, e às vezes no livro não fica muito claro isso, fica muito óbvio o modelo. Você pega a início potencial, x do vácuo, substitui, eleva ao quadrado, eleva a quarta potência, soma os termos e vê, beleza, tem um objeto de massa nula aqui que é o Boson de Boson. Aí você volta o campo de gauge, vai para o gauge unitário, vê, agora o campo de gauge tem massa. Mas isso tudo é muito, parece que está muito ligado àquela forma do potencial. No entanto, não está. Você não precisa nem saber qual é a forma do teu potencial. Você já sabe que você vai ter campo de gauge massivo por causa da simetria de Poincare. Sabe o que eu estou aí, cara? Você tem 3 graus abaixo longitudinal. Daqui veio para cá, me pulou para cá, e você tem agora um vetor longitudinal. Eu não tenho como ele não ter massa secundária, porque eu quero essa simetria de Lorentz. Então, se ele tem massa longitudinal, ele automaticamente tem 2 graus de liberdade, então o grupo de Poincare, ele é uma representação de SO3, então é massivo, acabou. Agora, se eu jogo, sou um termo com outro, dá um N2 lá, e identifico como uma massa de troca, isso tudo é roupagem, isso tudo é exemplo. E a meditação, sobretudo para quem nunca está muito acostumado a ver dessa forma, acho que a meditação é perceber a importância da simetria. A gente tem chamado sempre a atenção disso aqui. No curso de PED, a gente ficou o tempo todo levantando a importância das identidades de ordem. Na hora, sobretudo, quando nós estudamos a renormalização para PED, por que esse termo se junta com esse, porque eu posso renormalizar a carga desse modo, por que naquele lei eu só tenho renormalização de carga, na verdade, tudo está na renormalização da carga do elétron, por causa das simetrias. Eu acho que o papel da simetria é decisivo, ele é muito forte, né? Ele não é só invariância do Lagrangiano. Então, esse exemplo, essa tarefa do meio fica para quem quiser quebrar um pouco a cabeça. Talvez precise até fazer um pouquinho de meio, mexer para poder estudar as regiões de parâmetro. O meio mexe bem com essas coisas, as minimizações de funções de várias variáveis. O meio faz os códigos muito bonitos também, não é meio com matemática também. O pessoal aí tem programas muito bons para essas minimizações. Estou quase acabando, né? Vou acabar hoje 4h30, muito subir para domingo. Semana que vem, pessoal, de novo, eu não vou poder dar aula na quinta-feira, mas eu vou estar lá no Ceará, tá? Então eu vou marcar, eu vou repor a aula também. Segunda-feira eu estou antecipando a aula de eletromagnetismo, na quarta-feira, que não vou poder dar. Aí eu vou jogar essa aula de novo para sábado, dia 1º de dezembro. E a sexta-feira onde você vier pegar o legal, né? Excelente. Nossa, excelente. Muito legal, assunto eu acho mesmo. Falou de forma diferenciada e fez Falou, ele deu aquela revisãozinha assim e parou justamente no lá. Então tá bom. A aula que vem vai desenvolver as 3. Semana que vem, sexta-feira, eu vou fazer o seguinte: o primeiro tempo da aula de Newton, o Bruno vai defender tese na terça-feira. E a tese dele é toda em cima da gravitação de Horava-Lifshitz. Então, eu vou para ele treinar um pouquinho, para vocês verem um assunto também que foge um pouco à gravitação convencional. Eu vou pedir ele para fazer um seminário de 4 às 5, na aula de sexta-feira. De 4 às 5, o Bruno apresenta lá os estudos que ele fez sobre o Horava-Lifshitz. Aí o Eduardo entra, faz aquele esquema dele, está 90 minutos de aula, ele deve ter feito isso, deu um intervalo de meia hora, né? Depois dá mais de 20 minutos de aula, né? Aí eu acho que ele consegue levar o programa, tá certo? Ela vai cobrir um pouco de chair science também. Deixa eu vou falar aqui. Comentou. Mas ele vai fazer. Após a quebra espontânea de simetria, em S2. Então, eu só queria chamar a atenção de vocês para finalizar essa discussão. Colocando a seguinte questão. Então, nós fizemos a escolha do nosso ground state. Então, em função de tudo que nós colocamos, né, nós podemos, né, nos sentimos
à vontade para escolher o grau state e saber justificar ele, né? E aí, vamos de novo a essa discussão. Opa, nós estamos tentando estudar a variação. Vamos pegar a variação SO2. A variação SO2 desse estado fundamental é essa. Acho que no nosso curso nós estamos chamando os geradores de SO2 de sigma A, né? A gente está usando a notação sigma A, é isso? O parâmetro de monte de questão de dentro, né, agora? A gente chamava de alfa, os parâmetros, a gente estava chamando de alfa, A e beta. Os parâmetros transformados em 2 e 1. A ômega A, certo? E aqui é o beta, tá certo? Beta, tá certo. Isso aqui, ó. É alfa A, tem hora que eu chamava de Felipe da filmando. Tinha hora que eu chamava de alfa A e tinha hora que eu chamava de ômega A. Então, tanto faz, de ômega A ou alfa. Então, os parâmetros de SO2, tá? E aqui nós temos a matriz, as transformações, né? De 1 nós estamos escrevendo dessa maneira. É aí, beta, e aqui é a hipercarga. E aí, no caso desse dublete aqui, né, esse dublete aqui, nós estávamos escolhendo φ0. Então, fizeram aqui tem meio, mais meio. Então, ele tem carga 1. E esse aqui é menos meio, então a carga dele é 1. Então, a transformação desse fizeram é I, beta, fizeram. Carga Y igual a 1. Então, esse dublete, né, da maneira que ele está colocado, ele tem carga 1, a hipercarga dele é 1. Então vamos ver as transformações. Então, é a ideia que nós temos aí, uma transformação, meio que eu vou perturbar segundo uma simetria. Essa simetria vai me induzir um tipo de perturbação no sistema. Então, nós vamos trabalhando nesse termo aqui, né? Não, esse termo aqui vai dar para nós já colocando aqui para a gente, ele vai estar dando para nós I sobre 2, a matrizinha, ômega 3, menos ômega 3, ômega 1, menos I ômega 2, ômega 1, mais I ômega 2, 0. Então, a perturbação, o meu φ, né? Então, perturbação, a primeira componente, perturbação, eu vou gerar, acima de 0, estava chamando esse cara aqui de Ki, esse cara aqui de Ki, né? Ou ficou em próximo, então, para isso, a gente vai chamando só para colocar, se o nosso φ foi isso aqui, né? O φ2. E aí agora eu sei que o meu φ2, né, é V mais alguma coisa, estou colocando o todo, então o delta φ1 tá aqui. É isso, 2, ômega 3 é 0, ômega 1 menos I ômega 2, o delta φ2, sobre 2 menos I
negativa, a gente tinha visto esse objeto aqui que carrega carga positiva, né? Negativo. E esse O F é o vácuo mais a perturbação. o vácuo mais a perturbação. E o delta e a variação. Então, isso aqui é a variação S2. E a variação 1, né? Ela vai dar, então o delta 1 é 0. Ela é direta, ela vai diretamente com a base. E o delta F2 é direta. Então, quer dizer, essa configuração, o 1, né? Essa configuração aqui, quer dizer, ela quebra o 1, ela não é invariante, é a configuração de vácuo, Φ0, né? Φ0 está aqui, é Φ1, porque o vácuo, vamos botar assim, né? Φ1, Φ2 no ground state é igual a 0V. Então, essa configuração mudou de forma, né? Essa transformação aconteceu. O delta Φ1 é diferente de 0, o delta Φ2 é diferente de 0. Aqui o delta Φ1 é igual a 0, mas o delta Φ2 é diferente de 0. Então, aqui é o contrário, acho. É I beta V. Então, o delta Φ1 é 0. Então, aqui é certo. Delta F1. Pega lá o delta Φ1, eu estou variando isso aqui. Aí beta Φ0. Só vou explicar para ficar fácil. Então, de qualquer maneira, a configuração ela não é invariante. Esse é o delta Φ0. Eu teria que ter delta Φ1 igual a 0, eu teria que ter delta Φ2 igual a 0. O delta Φ1 então é o Φ1 menos o Q. Equação T. Peraí, não, na verdade eu estou usando o Q da notação. Na verdade, a gente poderia dizer que o Φ1 é o Q. Eu estou só dizendo o seguinte, na verdade eu quero dizer isso aqui. Se eu pegar esse objeto aqui e transformar, eu vou tirar o delta do zero. O delta do zero é o delta Φ1. Eu quero dizer, esse cara aqui vai variar e esse cara aqui vai variar. Pode ser Φ1, Φ2, ou como a gente tinha chamado Q ou QT. Porque a gente está querendo dizer que ao transformar essa configuração aqui, eu estou ganhando uma nova configuração. Isso eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: 0V linha é 0V mais I sobre 2 esse ômega 1 menos I ômega 2 eu vou chamar de ômega mais V I menos I sobre 2 ômega 3. Então isso aqui é o vácuo transformado, o vácuo antigo mais isso aqui. Segundo essa coisa, segundo o vácuo transformado é o vácuo antigo mais a transformação, mais o I beta é 0, mais 0. Certo? Então a gente está vendo que há uma transferência, não tem essa simetria. O único jeito, né, se eu tivesse de manter essa simetria, seria se a gente já viu na aula passada, se a gente combina, né, um gerador de S2, né, a gente pode pegar essa transformação aqui, isso aqui, rapidinho. Então, se a gente pegasse, né, essa transformação aqui e essa transformação aqui, eu posso juntar essas duas transformações. Essa aqui se eu fizer, por exemplo, ômega 1 igual a ômega 2 igual a 0. Se eu pegar ômega 3 diferente de 0, então ômega 3 igual a 2i, né, beta, né, então se eu pegar essa transformação, se eu pegar isso aqui, ômega 1 igual a ômega 2 igual a 0.